Peraí que deu ruim aqui no meu fone. Beleza. Então, agora a gente estava lá colocando nossos dados de cartão. Então, agora eu não mexi em nada e apareceu essa telinha aqui para mim. Alguém tem um comportamento diferente do que apareceu aqui, pessoal? Eu acho que não. Eu acho que aqui o esperado é que todo mundo esteja exatamente igual. Aí ele vai perguntar, por que você veio para o Google Cloud e tal? Porque eles também vão fazer a ciência de dados lá deles para trás para saber o quão quente é esse deal. Eles vão ver, veio por esse motivo, vai gastar milhares ou milhões de dólares. No nosso caso, vamos ver. Learn about specific product service and APIs, Vamos botar aqui. Vamos botar esse Learn about specific products. Não. Você está interessado em fazer o quê? Data Analytics, Storage Backup, só. Coisa de back-office é isso, né? Fazer Data Analytics e fazer Storage Backup. Next. What best describes your role? Vamos lá. Vamos botar aqui que a gente é Academic Educator. Beleza. Então, done. E aí, pessoal, aqui vai aparecer para vocês esses tutoriais de outros recursos que a gente não precisa se preocupar agora, tá? Então, o que a gente vai fazer vai ser skip for now. E aí, quando a gente der o skip for now, a gente vai estar rigorosamente nessa tela aqui. Se vocês também nunca mexeram com o Google Cloud, vocês vão estar provavelmente no My First Project aqui. E aí a gente tem o My First Project e o ID desse projeto. Esse nome aqui é tipo o nome fantasia do teu projeto, e aqui é o ID de fato, que seria a razão social do teu projeto. O que importa dentro do Google Cloud é a razão social, ou seja, o ID aqui, tá? A gente pode criar um novo projeto com o nomezinho que a gente quiser, e aí o nome dele vai ficar igual ao ID, e a gente não vai se confundir, tá? Como a gente vai fazer coisas bem incipientes, e a ideia é que vocês se sintam confiantes para explorarem posteriormente, e aí criarem os projetos de vocês e tudo mais, a gente vai usar esse ID esquisito mesmo, porque se vocês gostarem de fato da coisa, vocês vão criar o projeto de vocês, porque vocês vão achar esse nome esquisito. Daí, vocês vêm aqui e criam um projeto, tá? Então, a gente vai usar do jeito que está aqui mesmo, beleza? Então, aqui, pessoal, uma coisa que é bem importante é essa questão dos projetos, né? E aí, dentro de toda essa camada de coisas de computação e coisas incríveis que dá para fazer aqui dentro, haja vista o fato do Spotify rodar aqui dentro, a gente vai fazer o quê? A gente vai usar o BigQuery. Então, dentro do nosso ladinho esquerdo aqui, ó, a gente tem o My First Project aqui em cima, aí você vem nos Pinned, automaticamente, um dos principais é o BigQuery, né? Daí você desce ele aqui até o BigQuery, clica em cima dele, e aí, primeira vez, é complicado, porque ele sempre... Aí, ó, ele vai demorar para ver as coisas e tal. Então, ele está explicando o que é o BigQuery, daí a gente só vem aqui e fala, tá bom, é isso aí. Deu ok. Aqui abriram duas queries para gente, que a gente não vai mexer agora, tá? Vamos fechar esse close tab. E aqui, esse editor, pode fechar aqui também. E aí, pessoal, a gente entra na carinha que a gente mais vai usar daqui para frente, que é a carinha do BigQuery. Aqui, essa carinha aqui que vocês estão vendo, tá? É rigorosamente o que eu estava tentando representar aqui. Deixa eu só ver se eu estou mostrando. Ah, tá.
eu estou mostrando errado. Então, essa carinha que vocês estão vendo ali é rigorosamente a carinha desse cara ali. Então, ó, quando eu estava falando dentro da arquitetura, aqui, ó, esse slide aqui, dentro da arquitetura, BigQuery é o lugar onde a gente vai escrever os dados tratados, esse aqui é o script no Colab. Vocês acabaram de ver que quando a gente bota nesses fluxos assim, que a galera de tecnologia adora fazer esses fluxos de ingestão de dados e pipelines e não sei o que lá. E eu ficava muito, nossa, eu jamais vou conseguir aprender essas coisas, é tudo tão chique e tal. Óbvio que eu não estou falando do ambiente de produção e tal, então sem tacar pedra em mim, quem é da TI aí, que tem algumas pessoas que são, mas é porque a gente, quando é usuário de negócio, né, área de negócio, você fica pensando, nossa, eu nunca vou dar conta de fazer isso para, né, vou ter sempre que precisar do pessoal lá para nos ajudar. Mas o ponto é, cara, aqui a gente tem o script do Colab, que é esse script aqui que a gente acabou de ver que não é um bicho de 7 cabeças, é um caderninho que a gente, ao invés de escrever a caneta, vai escrever com o teclado e ele vai rodar o script no Python para a gente. E a gente tem um banco de dados na nuvem, que é o BigQuery, que a gente vai escrever as operações que a gente fizer aqui dentro desse banco de dados. É isso. O restante vocês já conheciam. Essa carinha aqui você já conhecia, que é a planilha eletrônica. Esse carinha você já conhecia, que quando não é o arquivo em Excel, é um CSV, é alguma coisa. Esse carinha você já conhecia, que é o Google Slides, né? Então, é bem por aí. Feito isso, galera, a gente conseguiu cumprir o que a gente estava se propondo de setar todo o ambiente que a gente vai trabalhar nesses próximos dias, tá? Alguém ficou com alguma dúvida, pessoal? Não deu certo alguma coisa? Ficou inseguro ou insegura para poder subir os recursos? Está achando que vai cobrar no cartão e tal? A hora de falar é agora, porque esse passo que a gente está fazendo hoje, ele rigorosamente vai ser o início de tudo. Então, é uma aula bem de coisa administrativa mesmo e teoria, porque daqui para frente a gente vai usar exatamente tudo que a gente já botou para funcionar aqui. Tem alguém que ficou com alguma dúvida, quer fazer uma pergunta? Perfeito, então. Então, agora, pessoal, a gente vai até 10h30, certo? É 10h30 ou 10 horas? Eu não lembro. Acho que é 10h30, né? 10h30. É 10h30, né? Beleza. Então, agora, pessoal, o que eu sugiro da gente fazer? Vamos deixar o BigQuery quietinho, na dele ali, e agora a gente vai fazer o quê? Vamos fazer nossos primeiros passos ali no Python. Então, que são esses primeiros passos no Python? A gente vai, como muitas pessoas aqui nunca programaram, eu estou assumindo isso pelas estatísticas gerais ali que a gente pegou e tal. A ideia é que a gente quebre o gelo do que seria programação, para vocês verem que precisa estudar, né? Não é uma coisa assim tão simples, mas também não é uma coisa tão impossível assim. É muito mais uma propaganda muito bem feita dos desenvolvedores, para a gente ficar com receio de mexer com isso, do que efetivamente para o nosso fim, para a contabilidade e finanças, que é rodar uma folha de pagamento, rodar um sisteminha que mostra receita e despesa, que são coisas mais simples, não é um ambiente em produção, que a gente dá conta de fazer. Então, agora, a minha proposta aqui é a gente voltar naquele nosso arquivo do Colab, que está completamente em branco aqui. Aí, ó, já está me perguntando se eu não sou um robô. Eu não sou um robô, bicho. Que eles ficam com receio, né, da gente estar usando o recurso do jeito esquisito. Então, estão certos, né? Então, aqui, vamos voltar para o nosso Colab, que está meu primeiro script aqui, completamente zeradão. E aqui eu vou tentar
trazer para vocês as funcionalidades gerais ali do Colab, né? O que eu acho mais interessante do Colab? Além dele ser uma ferramenta que consegue rodar o script, ele é uma ferramenta que te permite documentar o que você está fazendo enquanto você está enquanto você está programando. E isso pode não parecer tão rico agora, porque vocês nunca programaram, talvez. Mas isso é muito rico. Eu vou mostrar um exemplo aqui, antes da gente começar a fazer, que é o exemplo de um script que a gente vai trabalhar, que é o da CVM, só que ele todo prontinho, documentadinho, bonitinho, para vocês darem uma olhada. Como que fica legal. E é só questão de treino. Vocês conseguem fazer de boa na Lagoa. Eu estou catando aqui a pasta do meu. É que não dá para ficar mostrando. Eu já dei uns mole danado com isso. Então, não dá, né? Vou pegar aqui o exemplo para mostrar para vocês. CDE. Aqui. Aí, ó. Isso aqui, pessoal, é tudo Colab. Ó, então, esse script aqui, botei em português, botei em inglês, tem como você botar os links, quem é o autor, daí aqui direciona para o meu LinkedIn, aqui direciona para o site de onde eu estou lendo os dados, aqui é a mesma coisa em português, aqui é um link do Stack Overflow explicando o que eu fiz, aqui é um link explicando como é que lista todos os arquivos de um diretório, e tudo isso aqui, quando vocês fazem bem certinho, vira portfólio para você mostrar para as companhias que você sabe fazer análise de dados, mexer com Python, então tá vendo? Todas as etapas aqui, pessoal, são 100% documentadas. Então, se alguém pegar esse código, claro, com uma noção de Python, vai entender o que está acontecendo. Então, a graça do Colab, além dele executar o Python, é que ele te dá a oportunidade de você documentar aquilo que você já está fazendo. Então, isso é ótimo para você conseguir mostrar isso aqui como portfólio, né? Tem outros portfólios aqui, mais voltados para a parte acadêmica, que eu vou pegar aqui, peraí. Ó, esse cara aqui foi uma replicação que a gente fez. Tipo, eu tenho um artigo lá desses autores aqui, uma galera lá da Índia, e aí uma tarefinha lá era replicar o artigo. Aí depois a minha orientadora falou que tinha sido muito fácil, daí ela me deu outro para eu replicar. Mas aqui, esse artigo, o que é que ele faz? Ele está pegando, tipo, qual que é Peraí, alguém fez uma... Pode falar. Quem quer falar? Caraca, que interessante. O Colab aceita todas as bibliotecas de Python e executa que nem um notebook do Jupyter. É exatamente isso, Gabriel. É exatamente isso, com o adicional que a gente vai ver aqui, que o Colab se conecta de um jeito ridiculamente fácil com o BigQuery. E o BigQuery se conecta de um jeito ridiculamente fácil com o Data Studio. Então, você tem todo um fluxo de engenharia de dados, ETL, escrita em Data Warehouse e consumo via ferramenta de BI, 100%, 100%, manda o link sim, 100% gratuito, né? A gente consegue implementar várias pesquisas gratuitas utilizando essa estrutura sem cobrar quase nada. E 100% cloud, exatamente, 100% cloud. E te garanto, 100% sem cobrança. Só para vocês verem o que dá para a gente fazer. Ó. Agora já deu 10 horas, já deve ter pegado as minhas cotações lá do Bacen. Então eu vou entrar aqui no Data Studio. Data Studio. Eu vou logar com a minha conta. Com a minha conta.
Linked Local Studio. Ok. Eu quero tirar aqui, ó, esse carinha aqui, que é o outro. Isso é uma consultoria que eu fiz de pro bono, então eu posso mostrar que é uma das minhas prerrogativas, né, quando ajuda assim. Ó, esse aqui é um dash que eu fiz 100% conectado lá no Sheets, que mostra para uma amiga minha que tinha uma lojinha, que ela estava meio se perdendo, quanto que ela estava gastando e tal, pá. Então, aqui eu fiz para ela, em tempo real. Ela vendia no Google Forms, e o Google Forms já alimentava direto uma planilha que alimentava direto o Data Studio. Então, aqui, ela passou a ter um controle que muita empresa gigante não tem. Ela tinha quantidade de clientes únicos, número de pedidos, isso aqui são dados operacionais. Ela tinha a receita bruta de vendas, o valor médio de cada pedido, o custo de produção orçado, o custo de produção realizado, qual era o custo de venda que ela tinha quando ela vendia no cartão, e o lucro líquido. Ela tinha na ponta da língua. Vendeu, chegou aqui. Vendeu, chegou aqui. Vendeu, chegou aqui. Então, e simples, né? Isso aqui, na minha opinião, é um dash que eu gosto. Que é o quê? Bicho, eu tenho que entregar a métrica de sucesso e é isso aí. Mas aí vai de cada um, né? Tem gente que gosta de dash todo bonitão e tal. Então, ela conseguiu ter uma visão do negócio dela, o lucro líquido dela meio que automático. Vendia, aparecia, vendia, aparecia. E essa aqui é o do Bacen. Vamos ver. Aqui, ó. Vamos ver se eu estou mentindo para vocês. Aí, ó. Importou aqui. Dia 21 de novembro. Importou lá do site do Bacen. Euro para BRL. 5,45. Vamos ver se é verdade ou se é mentira. Ele importa sozinho, todo dia. Vamos ver aqui. Hoje é dia 21. Cotações de fechamento de todas as moedas em uma data. Dia 21. Pesquisar. Cadê o euro aqui? Euro, euro, euro. Dá um Ctrl F, né? Euro. Aí, ó, 5,45. Todo dia ele roda sozinho sem eu fazer nada. E aí, se eu quiser pesquisar qualquer vez que eu precisar converter algum dado histórico do dia que eu passei a consumir até o resto que eu for ficar na academia, eu não preciso me preocupar com cotação, porque ele está pegando a cotação de todas as moedas para mim. Então, eu vai ficar um banco de dados meio que eterno. Eu só preciso me preocupar daqui para trás, se eu precisar pegar para trás, né? Mas daqui para frente, nunca mais. Então, são coisas que eu gosto de Dash assim, tá vendo? Não tem nada, é a informação que eu preciso e pronto. É isso aí. Que é o que a gente vai aprender a fazer aqui. Então, é isso, galera. Tudo no cloud lá. Vamos para dentro aqui do nosso Colab 100% cru aqui, né? Antes da gente trabalhar com os pacotes, vamos fazer algumas operações simples aqui. Eu quero que vocês adicionem, então, uma célula de texto. Aqui, no meu caso, como já tinha uma célula de código aqui em cima, a célula de texto foi para baixo. Então, eu quero que a célula de texto aqui fique a primeira. Então, eu vou deletar essa célula de código aqui. Ó. Vou deletar aqui, ó. Excluir essa célula. Pum. Beleza. Então, aqui dentro, ó. Primeira coisa, que daí entra bastante o que o professor Lucas falou, né? Agora, pra gente, lá no comecinho da aula. Você pensar no que você quer fazer antes de sair fazendo e tal. Organizar o que a gente quer cumprir e tal. E o Colab, ele dá essa oportunidade. Teve uma... Eu sou um desses de ficar papagaiando Dash. Cada um tem sua vibe, né? No meu caso aqui, meus chefes sabem que eu eu vou em frente. Você cria essa camada de texto, ela fica dentro de que pasta no Drive, ou não entra. Luísa, tanto a camada de texto quanto a camada de código ficam dentro desse arquivo no Colab. Olha só que legal. Aqui dentro da pasta, eu tenho um arquivo que se chama meu primeiro script,
e tudo que eu escrever dentro desse arquivo, seja código ou seja texto, fica dentro desse arquivo. Ele é tão arquivo quanto esse arquivo aqui, que é um Google Sheets. Ó, eu vou botar aqui, ó, exemplo de um outro arquivo. Olha aqui, ó. Tá aí. Isso aqui é um arquivo do tipo Google Sheets, esse verdinho aqui, que é o que a gente geralmente está mais acostumado, e esse aqui é um arquivo do tipo Colab, Colaboratory, e ele executa Python. E dentro dele tem células de código e células de texto. Mais específico, qual que é o jargão para a gente dizer uma célula de texto dentro do Colab? Chama Markdown. Essa palavra aqui, ó. Markdown. Então, se você quiser aprender a fazer toda a sorte de edições e de papagaiada que o Léo falou que gosta, você tem que aprender a fazer Markdown. Você pode mudar a cor da letra, você pode mudar a fonte, você pode botar imagem, você pode botar ixi, um monte de coisa. No meu caso, o máximo que eu faço é esse aqui. O máximo. Para mim já está mais do que excelente. Mais do que isso aqui, eu não dou conta de fazer, não. Eu fico enfastiado. É O só o Léo ia professor falar. Lucas que ia falar, na verdade. Professor Lucas. Não, você falou dessa sequência aí, mas quando a gente estuda algoritmo, um dos exemplos que a gente tem é aquela questão de atravessar a rua. Que, por exemplo, eu posso escrever um algoritmo, até para explicar o algoritmo de uma forma bem simplificada, é assim. Você vai falar os passos que você tem que fazer. Então, o primeiro passo é olhe para a direita, olhe para a esquerda, se não tiver ninguém, se não tiver nada passando, atravesse. Você pode até trocar algumas ordens assim, por exemplo, em vez de olhar primeiro para a direita, pode ser olhe para a esquerda, olhe para a direita, atravesse. Mas essa sequência lógica é interessante, porque senão, em algum momento, o seu código, você na empolgação, fala primeiro atravesse, depois olhe para a direita, olhe para a esquerda, você é atropelado. Então, Exatamente. essa sequência lógica é importante, você ir pensando, o que eu tenho que fazer? A primeira que eu tenho que fazer é, sei lá, criar um banco de dados, depois eu tenho que criar as tabelas, inserir os atributos e tudo mais, depois que eu vou fazer outras coisas. Não tem como eu já Exato. conseguir fazer, tipo, algumas construções ali de como é que eu vou puxar, como é que eu vou associar várias coisas, algumas regrinhas, sendo que eu não fiz nem o básico ainda. Então, essa sequência lógica é muito interessante, essa parte do texto também é bem interessante para você, principalmente compartilhar projetos, porque, por exemplo, você está escrevendo ali alguma sintaxe ali. Cara, você tem que pensar que daqui a 5 anos talvez outra pessoa vai continuar o seu trabalho. Então é interessante você colocar ali uma anotação, observação, um comentário, para daqui 5, 6, 7 anos ali alguém. Opa, beleza, então o Ivan veio nessa sequência. Beleza, vou acrescentar mais isso aqui. Já só essa Exatamente. complementaçãozinha aí mesmo. Com certeza. E essa parte é muito legal de documentar, porque no dia a dia do trabalho ou da pesquisa, acontece exatamente isso que o professor Lucas falou, né? Aqui, o que eu estou dizendo é tipo, cara, não vou ficar mudando a cor aqui das palavras e tal, pá. Mas, por exemplo, o Gabriel, acho que foi o Gabriel que comentou aqui, sim, faz muita falta, né, Mariana? Eu sou o chatão da documentação. Para mim, isso aqui é uma boa documentação, tá simples, dá para ver e tal, mas também não tem, não estou perdendo, porque é uma dualidade, né? Tem gente que acha que está perdendo tempo, tem gente que acha que não, mas para mim isso aqui já está excelente de documentação. Mais do que isso, eu já falo para a galera que trabalha comigo, falo, ó, não precisa fazer, chega, tá bom, vamos gastar energia com outra coisa. Mas é muito importante. E a parte que o Gabriel trouxe de Markdown, depois no final da aula eu mando para vocês o link do meu GitHub. Quando eu estava aprendendo a fazer umas regressões e tal, eu deixei os códigos lá dentro, e aí tem uma parte do código que eu fiz algumas funçõezinhas bonitinhas de Markdown. E aí ela fica a equação toda bonitinha, parece que você escreveu no quadro, assim, fica bem legal. A grande verdade é que eu não dou conta de escrever mais direito no quadro, acho que essa é a parada. E aí, vamos lá. Vamos fazer, então, uma lista para vocês aprenderem aqui o que é essa questão da sessão. A sessão, pessoal, eu vou pegar o exemplo aqui desse que já está pronto. Se eu clicar aqui na sessão, ó, não, é que esse aqui não tá, ele não teve nenhuma sessão, foi só um, opa, foi só um depois do outro. Acho que esse aqui tem sessão. Não, não tem. Tá, não tem problema. O que é a sessão? Quando a gente coloca uma hashtag assim, e aí a gente vai conseguindo
encadear as nossas sessões. Você pode fazer de dois jeitos. Você pode criar a sessão aqui dentro, nesse botão, ou você pode fazer direto na célula de texto. No meu caso aqui, eu vou fazer direto na célula de texto. Então, aqui, a gente vai fazer um mapa do que a gente quer cumprir com esse colaboratório. O mapa vai ser o seguinte, ó. A gente quer cumprir o quê? A gente quer entender o que é, vou botar aqui, entendendo, na verdade, entendendo, deixa eu aumentar aqui o zoom, porque depois, quando o pessoal for olhar a gravação, vai ficar horrível de ler. Entendendo, não. Entendendo o que é uma variável. Olha o que apareceu aqui do lado. Show de bola. Aqui, ó, botei o mouse na metade do caminho aqui, vou pedir mais uma variável, mais uma célula de texto. O que essa célula de texto vai dizer para mim? Vai ser o 2. A gente vai entendendo como retornar o tipo de dados de uma variável. Beleza, vamos botar mais uma. Isso aqui é tudo que a gente quer cumprir com isso. Mais uma linha de texto com o símbolozinho do jogo da velha. Vamos botar aqui 3. E aí, o que a gente quer fazer? A gente vai querer, depois de entender como retornar o tipo de dados de uma variável, a gente vai aprender a trabalhar com pedaços. É porque eu estou fazendo ao vivo aqui, né? Então, tipo, pedaços de um texto. Pronto. Isso aqui vai ser importante para a gente fazer algumas abstrações. 1, 2, 3, 4. Opa, aqui eu fiz errado. Não é trabalhar, né? Trabalhando, estou fazendo tudo no ando, indo. Então, trabalhando com pedaços de um texto. Aí aqui, o que a gente vai fazer? 1, 2, 3, 4. Aqui a gente vai aprender a ler. Aí, antes de aprender a ler, a gente vai entender o que é uma função. Vamos fazer o hashtag de novo, 5. Aí. Aqui a gente vai ter o gancho perfeito para entender o que é uma biblioteca. O que é uma biblioteca. E aí aqui a gente vai ter, depois da biblioteca, a gente vai conseguir aprender o que é lendo um arquivo pela primeira vez. E aí aqui a gente vai, que é uma função trabalhando com um pedaço de um texto, e aí tipo de dados de uma variável. Acho que é isso aqui, daí eu falo das listas aqui dentro. Então o objetivo é que a gente tenha um collab, pessoal, que seja isso aqui, ó. Essa célula aqui que eu não vou precisar usar, eu vou dar um deletar. Tá? E aí, veja que a gente criou aqui os nossos índices principais, certo? E aí, eu vi aqui que nesse item 2, eu tinha esquecido de uma estrutura muito importante, que são as principais estruturas de dados, tá? Então, aqui a gente vai colocar o subtópico dentro do 2, a gente clica aqui em cima da célula textual do 2 aqui, aí bota um texto, e a gente estava sempre apertando uma hashtag, um joguinho da velha, um quadrado, o que vocês preferirem chamar. E a gente vai apertar 2. Quando a gente aperta 2 quadradinhos, duas hashtags, a gente está dizendo que esse índice está dentro do de cima.
E aí aqui a gente bota 2.1. Dicionários. Não, dicionários, vamos começar pela lista. Listas, no plural. Aí, mais um texto aqui. Dentro das listas, a gente vai ter o 2 joguinho da velha de novo. Vou botar o 2.2. Dicionários. Listas, dicionários. Eu estou pensando só aquilo que eu realmente uso no dia a dia, porque vocês, certamente, se ficarem empolgados, vão fazer cursos sozinhos para aprender Python, que tem muito mais do que eu sei ensinar na internet. Listas, dicionários. Acho que tá bom, só lista de dicionários. Deixa eu pensar. Acho que tá bom. Tá bom. E aí, se acabar surgindo alguma coisa no meio do caminho, a gente fala também, não tem problema, só vocês perguntarem. E aí, por fim, lá embaixo, ó, no 6, vamos botar mais um, que é o 7, que a gente vai falar da última estrutura que vai faltar, que é o que é um looping. O que é um looping? É isso, galera. Então, faltam 6 minutos aí. Obviamente, não vai fazer nenhum sentido a gente começar isso aqui, porque, enfim, vai ficar uma coisa muito jogada em 6 minutos, nem condição de fazer isso. Então, isso aqui é o meu primeiro script, ele ficou com a seção 1, entendendo o que é uma variável, a seção 2, entendendo como retornar o tipo de dados de uma variável. Tem dois tipos especiais de variável, que são as listas e os dicionários, que a gente vai dar uma olhada. A gente vai aprender a trabalhar com pedaços de um texto, o que é uma função, o que é uma biblioteca. A gente vai ler um arquivo pela primeira vez e a gente vai estudar o que é um looping. Vai ser isso. Esses são os temas que a gente vai tratar no começo da próxima aula. E aqui a parte legal do 2, ó, é que ele ficou encadeado. Então eu posso esconder aqui, ó. Quando eu escondo, ele fica duas células ocultas. E se você quisesse botar 2.1.1.1.3.7, é só você botar um monte de hashtag em seguida. E aí ele vai ficar certinho. Beleza? Então, por hoje, é tudo isso. O que a gente completou hoje? A gente completou tudo que a gente falou que ia fazer mesmo. Então, ó, se a gente voltar aqui, a gente falou que a gente fez até mais, né? Ah, se bem que esse cara aqui eu já estava prevendo que a gente ia fazer na próxima aula mesmo. Isso aqui era só se desse muito tempo e tal, sei lá, se a gente tivesse avançado muito, porque é sempre bom ter conteúdo do que faltar, né? Imagine, dá 9 horas, eita, galera, acabou o meu conteúdo hoje. Então é isso, galera. A gente aprendeu, vocês olham para esse diagrama aqui agora e vocês sabem que isso aqui é mais simples do que parecia, e esse cara aqui é mais simples do que parecia. E todos os outros vocês já conhecem. Esses aqui também, vocês viram que era mais simples do que parecia. Fechou? Então, até amanhã, não é isso? Só pessoal que ainda tá aí, só lembrar da lista de presença que tá rolando aí no chat. Eu vou mandar de novo, que sem essas presenças vocês não conseguem a emissão do certificado. Não vou nem ligar minha câmera, que eu já coloquei minha regatinha aqui já para descansar. Calma aí, tem uma pergunta aqui da Luísa que pode ser interessante, rapidinho, que agora só que eu Beleza, fui ver. beleza. Novamente, sobre o Drive. No meu caso, que o Drive não está virgem, como eu sei onde a modificação foi salva? Bom, se você criou o, o arquivo, como eu falei aqui, ele fica dentro da pastinha que você criou. Porém, se você acabou se perdendo ali, tipo, eita, eu não sei onde que eu salvei esse arquivo, o que você pode fazer? Você pode entrar aqui no Colab. Você tem o arquivo aberto na tua guia, Luísa? O Ela script do falou que sim. colaboratório está aberto na guia? Ela falou que sim. Ah, legal. Então aqui, ó, se o script está aberto na guia, você tem a guia aqui em cima, arquivo,
E aí você tem exatamente o que você precisava, ó, localizar no Drive. E aí, na hora que você clicar localizar no Drive, vai aparecer o teu arquivo onde ele está localizado no Drive. E aí, sobre o fato de, tipo, salvar ou não, que eu acho que, tipo, você está precisando ter a sensação de que está salvando, ele salva automático. Mas se em algum dia você fala, cara, mesmo ele salvando automático, eu quero salvar de novo, você vem aqui no arquivo e aperta salvar. Aí ele vai salvar. Então, eita, salvei, mas não sei onde é que está. Você clica aqui no arquivo, localizar no Drive. Ah, eu acho que ele salvou, mas eu quero salvar de novo. Arquivo, salvar. Fechou? Então, acho que essa pergunta foi boa. Belezinha. Vou parar de gravar agora.